Então, floquinhos, a vinpocetina, ela facilita o metabolismo de forma cerebral. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, que a gente vai falar desse nutrópico. Será que funciona? Quais são as dosagens, entre outras coisas. Bom, a vinpocetina, ela primeiro atua como um melhorador de memória. Esse é o primeiro ponto dela. Ou seja, melhora da concentração, do foco, a gente vai falar sobre isso. Mas a fixação acontece mais fácil com a vinpocetina. Então, o que a gente entende? Que o uso dela uma vez só não é muito relevante, né? Talvez se você queira melhorar a sua concentração, você usar, por exemplo, uma cafeína com uma L-teanina, a qual já expliquei aqui no canal, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando tiver qualquer dúvida, faça mais sentido. Agora, você adicionar a vinpocetina a essa formulação, ou você usar ela de forma exclusiva, o uso crônico dela é melhor, porque ela vai ajudando você a fixar as coisas que você mesmo está estudando, está aprendendo. Ou seja, não é uma coisa que vai te deixar inteligente, não. O que te deixa inteligente é o teu estudo. Agora, se esse estudo fixa mais, ajuda. E ela realmente funciona tão bem que ela é utilizada muito, por exemplo, em AVC. Então, esses problemas circulatórios cerebrais, então o AVC, a afasia, que inclusive é uma música excelente do Dead Fish também, apraxia, desordens motoras igual a paralisia do Chaves, brincadeirinha, e até mesmo tontura, o próprio problema de memória, dor de cabeça, né? A vinpocetina tem uma boa utilização. Eu já tive aluno que usava vinpocetina por problema auditivo, e pesquisando também a gente encontra influência positiva, assim como parte visual. No final das contas, como ela funciona? Até expliquei sobre isso outro dia lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, quiser me mandar uma dúvida, @LeandroTwin. Bom, a vinpocetina, isso é um estudo de 2003, tá? Que foi dado vinpocetina para primatas e também para homens. E observou que ela passa, né, da barreira hematoencefálica muito fácil, muito tranquilo. E por ela passar ali tranquilamente e rapidamente, ela faz uma distribuição heterogênea, principalmente ali no tálamo, no gânglio basal e no córtex. E aí, tanto o occipital quanto o parietal e também o lobo temporal. Todas essas regiões têm a ver com a cognição. E é legal a gente explicar a cognição. A cognição é o poder de um bom funcionamento do cérebro de forma globalizada. Então, raciocínio, memória, lógica, tudo isso é cognitivo. Fora isso, ela também melhora o nosso fluxo sanguíneo cerebral, então por isso que é utilizada para AVC, por exemplo, e ela acelera a produção de adenosina trifosfato, ATP. Aí você vai dizer, Leandrão, é aquele mesmo da creatina, né? Porque eu fiz o seu curso de suplementação. Isso, o ATP, quando você está fazendo contração muscular, ele é utilizado. Só que esse ATP que ela mexe é muito mais a nível cerebral. Então ela melhora a captação de glicose, produção de ATP, então o seu raciocínio fica melhor. Inclusive a gente tem um estudo de 91 que fala que essa interação com a adenosina talvez tenha um efeito neuroprotetor. E já que a gente está voltando, né, existe um outro estudo de 87 do Balestreri, onde foi dado para 42 pacientes idosos, e inclusive esse estudo ele foi feito assim, nós vamos dar placebo para um, vinpocetina para outra, e não vamos avisar, que é para não ter interferência. E as dosagens para o grupo que recebeu foram de 10 mg 3 vezes por dia por 30 dias. E depois foi dado 5 mg 3 vezes por dia por mais 60 dias. E aí foram feitas várias avaliações, né, de raciocínio, de cognição, de memória. E o grupo que recebeu, né, o real, contra o grupo que recebeu o placebo, teve diferenças grotescas. E aí, a partir daí, foi assumido que a substância realmente é eficiente. Leandrão, se eu tomar vinpocetina, eu vou ter problema para esquecer a minha ex? Uma ótima pergunta. Não vai ter nenhum distúrbio sentimental. Você só vai melhorar a sua parte de memória, de cognição, entre outras coisas, né? Tem algum efeito colateral, alguma contraindicação? Então, por exemplo, para quem já tem sei lá, algum caso de hemorragia cerebral, não pode, porque aumenta o fluxo sanguíneo lá. Mas não creio que seja o caso de ninguém aqui. E se você tem uma coisa assim, obviamente você vai consultar o seu médico antes de usar qualquer outra coisa. Se você está tomando também antihipertensivo, anticoagulante, antiarritímicos, é interessante consultar o seu médico. O que a gente pode ver assim de efeito colateral na prática mesmo? Bom, tem gente que cai um pouquinho
da pressão arterial, mas é pouquinho, tá? Tanto é que ela não é recomendada. Ah, tenho hipertensão arterial, posso tomar vinpocetina para regular? Não, mas a gente observa uma leve, discreta redução. Aí tem gente que com isso fica um pouquinho taquicárdico, porque como você tira a pressão arterial, o fluxo sanguíneo aumenta, mas isso é bem difícil acontecer. E aí tem gente que tem alteração no sono, náusea, dor abdominal, mas também é bem pouco comum. O segredo é começar com doses pequenas e ir aumentando, conforme for tendo necessidade, né? A sua utilização sugerida são doses de 5 a 20 miligramas por dia. Sim, o estudo foi feito com 30 miligramas, etc., mas teve uma outra finalidade, tá? Normalmente a maior parte das pessoas vai se dar bem com 5 a 20 miligramas por dia, de preferência dividido ali em 2 a 3 tomadas. Dá para tomar mais do que isso? Dá, o estudo mostrou isso pra gente, né? Mas o sugerido, vamos colocar assim de forma segura, é de 5 a 20 miligramas por dia. E logicamente, sempre que for comprar, da Oficial Pharma, porque se comprar de outra farmácia, a van vai capotar na entrega. O motorista da van vai sobreviver e vai ficar top, vai ganhar indenização milionária. Mas a van vai capotar na entrega, certo? Ó, eu vou deixar aqui a indicação, para de falar besteira, um outro vídeo que fala sobre nutrópicos. Então, deem uma olhadinha aqui.